No vasto e impiedoso sertão central cearense, onde o horizonte se perde em ondas de terra vermelha e espinhos de mandacaru, o ano de 1806 não era diferente dos que o precederam, uma sucessão de secas que rachavam a pele dos vivos como se fossem couro velho. Quixeramobim, então uma vila modesta às margens da ribeira de Mombaça, hoje um coração pulsante do Ceará, era um ponto de parada para tropeiros que cruzavam o interior carregando sal, charque e sonhos de prosperidade. Mas por trás das feiras barulhentas e das rodas de viola nas noites quentes, pulsava uma realidade sombria, tecida com fios de violência colonial. O Brasil, ainda colônia portuguesa, vivia o auge do tráfico negreiro, cerca de 4 milhões de africanos arrastados para as Américas, e o Ceará, apesar de sua economia menos dependente de grandes engenhos, não escapava da febre escravista. No litoral, o charque, carne salgada de gado, enriquecia senhores como os de Aracati. No sertão, escravos como Isabel eram a engrenagem invisível das fazendas de subsistência, moendo mandioca e carregando o peso de um império distante. O sítio Picada, erguido em terras áridas a poucas léguas da vila, era um microcosmo desse inferno. Lourenço Alves, o senhor, nascerá em 1765, filho de um tropeiro pernambucano que migrara para o Ceará fugindo de dívidas. Aos 41 anos, Lourenço já carregava nas costas as marcas de uma vida dura, pele curtida pelo sol, mãos calejadas de domar gado e um temperamento que fervia como o caldo de cana no engenho. Casado com Maria José, uma mulher de 35 anos cujas mãos, outrora delicadas, agora sangravam do ralador de farinha, ele administrava 50 tarefas de terra, pouco para os padrões do litoral, mas o suficiente para sustentar uma família de 7 filhos e meia dúzia de cativos. A farinhada, ritual sagrado do sertão, era o eixo da vida ali, raízes de mandioca colhidas ao amanhecer, moídas no pilão de madeira dura, peneiradas até virar pó fino que alimentava a família e os escravos. Mas em 1806, a seca de 2 anos havia reduzido a colheita pela metade, e o ar carregava não só poeira, mas o cheiro acre de desespero. Isabel, a cativa, chegará ao sítio Picado em 1798, aos 20 anos, comprada por R$ 120.000 em uma feira de Có, uma das vilas mais prósperas do interior, onde o charque e o algodão floresciam. Nascida em Angola, no reino do Nongo, ela fora capturada em uma das guerras tribais fomentadas pelos traficantes portugueses, que trocavam armas por corpos. A travessia do Atlântico, no porão úmido de um navio negreiro, durará 70 dias. Correntes nos pulsos, febre amarela ceifando vidas ao redor, e o mar ecoando como um lamento eterno. Ao desembarcar em Fortaleza, Isabel fora vendida para um mercador de Quixeramobim, que a trocou por 2 bois. Seus olhos, profundos como os açudes secos do sertão, guardavam memórias de rios caudalosos e danças sob luas africanas. No sítio, ela era a preta da casa. Lavava roupas no riacho lamacento, cozinhava o angu ralo para os filhos de Lourenço e carregava sacos de 50 quilos de mandioca nas costas marcadas por cicatrizes antigas, resquícios de um chicote em uma fazenda anterior, onde um feitor a punira por olhar torto. A rotina de Isabel era um ciclo de exaustão: acordar antes do sol, acender o fogo com gravetos secos, preparar o café ralo para o senhor. Lourenço, influenciado pela moral católica rígida da capitania do Ceará, onde a igreja batizava escravos mas ignorava seus sofrimentos, via nela não uma pessoa, mas propriedade. Negra boa de serviço, murmurava ele nas feiras, enquanto bebia cachaça com outros fazendeiros. Mas por trás da submissão, Isabel sussurrava oriquis, cânticos de urubais aprendidos de uma velha cativa na viagem, para si mesma, invocando ancestrais que o chicote não podia calar. Seu companheiro, um escravo chamado João, de nação banto, fora vendido meses antes para pagar dívidas de Lourenço. O adeus fora um olhar trocado no terreiro, carregado de promessas não cumpridas. Era uma tarde de março, mês em que o sertão teima em prometer chuvas que raramente vêm. O sol batia impiedoso, transformando o ar em fornalha. Na cozinha de taipa, Isabel peneirava a farinha. O punhado escorregou de suas mãos suadas, caindo no fogo e soltando uma fumaça preta. Maldita preta desastrada, urrou Lourenço, que entrará para pegar água. Maria José, de olhos baixos, murmurou um deixa pra lá, homem, mas o senhor já fervia.
Uma falha qualquer, talvez o atraso no pilão, ou o simples cansaço de Isabel após carregar lenha por 3 léguas, acendeu a pólvora. Ele a agarrou pelo braço, arrastando-a pelo terreiro de terra batida, onde o tronco de juazeiro, seco e retorcido como uma cruz profana, esperava. O chicote de Lourenço era herança de seu pai, couro de boi trançado, com pontas endurecidas por anos de uso, manchadas de sangue seco de castigos anteriores. No sertão cearense do início do século XIX, tal instrumento era lei não escrita. A capitania, com seus juízes distantes em Fortaleza, raramente interferia nas disciplinas domésticas. Ele amarrou Isabel ao tronco, os braços esticados para cima, o pano rasgado da saia subindo até a cintura. O primeiro golpe assobiou no ar seco, rasgando a carne das costas como um raio. Pelo amor de Deus, senhor, gemeu ela baixinho, mas o sertão ensina o silêncio, gritar alto era convidar mais dor. 1, 2, 10 chicotadas, cada uma ecoava como trovão em céu sem chuva, abrindo estrias vermelhas que sangravam em filetes quentes, pingando na terra e atraindo formigas vorazes. O corpo de Isabel tremia, o peito arfando como vento em catingueira, mas seus olhos, virados para o horizonte, queimavam com uma resistência muda. Maria José assistia de longe, do alpendre, os punhos cerrados no avental. Sabia que intervir era pior. Na semana anterior, uma vizinha em Senador Pompeu fora espancada por defender sua cativa. Os filhos de Lourenço, os maiores com 15 anos, espiavam pelas frestas da porta, aprendendo a lição cruel do poder. Horas se arrastaram em agonia. O sol baixava, tingindo o céu de vermelho como ferida aberta. Isabel caiu de joelhos, o sangue formando poças na terra, mas Lourenço não parou até o braço doer mais que a consciência, se é que havia alguma. Quando o crepúsculo caiu, ela já não se mexia. O corpo inerte, marcado por sulcos profundos, que um exame médico posterior, superficial e enviesado, descreveria nos autos como ferimentos não letais, falha de submissão, foi desamarrado e jogado no canto do terreiro, sob as estrelas indiferentes. Sem padre, sem cruz, sem luto. Cavaram uma cova rasa ao amanhecer, cobrindo-a com cal e terra, como se fosse gado morto na seca. A notícia correu como boi fugido pelas estradas poeirentas do sertão. Nas feiras de Quixeramobim, tropeiros de Có e Crato cochichavam, o Lourenço matou a preta com o chicote. Dizem que foram mais de 100 golpes. Mulheres livres, pardas e pretas, trocavam olhares de fúria contida, homens escravos, nos currais, afiavam facas em silêncio. No Ceará colonial, mortes como a de Isabel eram rotina. O censo de 1808 registrava 12.000 escravos na capitania, muitos em fazendas como Picada, onde a violência era o cimento da ordem social. Mas o caso ganhou tração porque Lourenço, já conhecido por brigas em tabernas, era visto como homem de bem pela elite local, um pequeno proprietário que pagava dízimos à igreja e votava nas eleições paroquiais. Dias depois, um padre itinerante, o padre José de Nazaré, ouviu o relato de Maria José em confissão e alertou o ouvidor de Quixeramobim. Lourenço foi chamado a depor, foi castigo merecido, excelência. A preta era rebelde, olhava torto pro trabalho. Os autos, amarelados nos arquivos da capitania do Ceará, mencionam falha não detalhada, mas não há registro de prisão imediata, a justiça colonial priorizava elites brancas. Isabel, sem nome nos anais oficiais, sumiu dos papéis. Indígenas e negros mortos eram sombras no controle social, punidos sem licença, mas com o chicote como lei. Historiadores como Hebe Matos, em estudos sobre memórias da escravidão no Ceará, notam que casos assim eram silenciados para preservar a ilusão de uma escravidão branda no sertão, onde a economia de gado e subsistência supostamente humanizava o cativeiro. Enquanto isso, o fantasma de Isabel pairava. No sítio Picada, Maria José sonhava com uivos noturnos, os filhos acordavam suados, vendo sombras chicoteando o ar. Lourenço, atormentado pela cachaça, bebia mais, murmurando sobre maldição africana. Mas o destino dele selou o caso. Em abril de 1807, na mesma ribeira de Mombaça, ele se envolveu em uma briga sangrenta com o fazendeiro Luiz Marreiros de Melo, um homem rico de 45 anos, pai de 10 filhos, conhecido por suas terras de charque.
O que começou como disputa por um bezerro roubado virou carnificina. Lourenço, armado com uma faca de açougue, cravou-a no peito de Marreiros durante uma feira. O corpo caiu na poeira, e a vila tremeu. Marreiros era respeitado, ligado a famílias poderosas de Fortaleza. A notícia do assassinato abalou Quixeramobim como um raio. A viúva de Marreiros, Isabel Francisca do Espírito Santo, registrou a querela em setembro de 1807, descrevendo o crime como morte matada na pólvora e nas lâminas. Lourenço fugiu para o mato, mas foi capturado semanas depois por milicianos. Seu julgamento, nos autos preservados no Arquivo Público do Ceará, revela um homem quebrado: eu matei a preta por desobediência, e o fazendeiro por honra. Condenado a degredo, exílio para as colônias africanas, ele morreu em 1810, afogado em um navio negreiro irônico, carregando a culpa que o sertão não perdoa. A morte de Isabel não foi isolada, era fio de uma tapeçaria tecida com sangue negro. No Ceará do século XIX, a escravidão, embora menos central que no Rio ou Bahia, era feroz nas pequenas fazendas do interior. Em Crato, no Cariri cearense, inventários post-mortem de 1850 a 1884 revelam famílias escravas dilaceradas, escravos como Maria Conga, fundadora de quilombos escondidos nas matas de Codó, resistiam com fugas e rebeliões silenciosas. Em Icó, o Código Municipal de 1872 proibia calçados a escravos, forçando-os a andar descalços na terra quente, uma humilhação calculada para quebrar o espírito. Violências sexuais eram rotina. O velho Domingos Braga, em memórias orais coletadas por historiadores como Paulo Henrique Martins, recorda como sinhás forçavam cativas a amamentar seus filhos brancos, roubando-lhes a maternidade. Mais ao norte, em Fortaleza, o porto fervia com o tráfico interno. Escravos vendidos para o sul, como os 38 cativos libertados pelos jangadeiros em 1881, liderados pelo Dragão do Mar, Francisco José do Nascimento, pardo e herói anônimo que recusou transportar carne humana. A guerra dos jangadeiros incendiou o armazém negreiro, ecoando o grito de Isabel: não mais! Em Redenção, Antiga Carape, a primeira vila livre em 1883, ex-escravos como Preta Simoa e Negra Esperança ergueram comunidades, mas o pós-abolição trouxe novas chicotadas. Seca de 1877 a 1880 matou milhares, e libertos viraram agregados em fazendas, trabalhando por migalhas. No sertão, lendas brotavam como cactos. Em Senador Pompeu, falava-se de a preta do Juazeiro, espírito que uivava ventanias, vingando chicotadas. Em Quixadá, monólitos indígenas, milenares, testemunhavam o cruzamento de dores, dos potiguares massacrados no século XVI aos africanos do XIX. A abolição de 1884, pioneira no Brasil, ecoou fraca no interior, sem terras, sem educação, os descendentes de Isabel vagavam como vaqueiros, carregando o peso invisível da nação. Anos viraram décadas, e o sertão mudou. O cangaço de Lampião em 1920 se trouxe nova violência, mas as raízes eram as mesmas, desigualdade forjada no sangue. Em 1920, o censo revelava o Ceará como terra de pobres agrários, com ex-escravos e seus filhos em migrações forçadas para o Amazonas na borracha. Hoje, em Quixeramobim, o Museu do Sertão guarda fotos amareladas e viola de nylon, mas o nome de Isabel ainda sussurra em rodas de conversa. A negra do Picada, que o vento leva para os céus de Angola. Sua morte não foi só uma chicotada fatal, foi o eco de milhões, os 4,8 milhões de africanos do Brasil, os quilombos do Ceará como os de Maria Conga, as revoltas dos malês em 1835 que inspiraram fugas no sertão. No pós-abolição, memórias orais, coletadas em teses como a de Paulo Henrique Martins, revelam resistências. Escravos como Anastácio, que performava danças africanas em segredo, ou Felisbela, traficada interprovincialmente marcada por ferros quentes. A violência sexual, o tronco como pelourinho doméstico, as gargalheiras que sufocavam fugas, tudo isso forjou uma nação de cicatrizes. Em 1888, a Lei Áurea soou como sino rachado, mas no Ceará, 4 anos antes, o grito de Isabel já havia iniciado o fim. Hoje, descendentes em redenção, com sua Unilab, ponte para a África lusófona, contam lendas em terreiros.
O espírito dela chicoteia cinhos nas noites de vento, recordando que o sertão guarda mais ossos que promessas. E assim, sob o sol impiedoso, a história continua, um hino mudo à resistência negra, que o Brasil ainda aprende a ouvir.